Olá, amigos! Começa agora mais um ACS na TV, um programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Muito obrigada pela companhia de vocês. E no programa de hoje vamos falar sobre a Fundação Parque Tecnológico de Santos. Esse espaço tem como objetivo promover pesquisas, desenvolvimento e inovação tecnológica. Por isso, nosso convidado é o presidente do Parque Tecnológico, Rogério Villani. Rogério, queria agradecer muito a sua presença hoje aqui no programa. Eu que agradeço, Fabiana. É um prazer poder participar e poder falar um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo lá. Rogério, eu queria que você falasse primeiro o que é o Parque Tecnológico. A gente sabe que o Parque Tecnológico já existe há muito tempo. E em novembro do ano passado ele foi inaugurado um novo prédio. O que mudou na prática? Vamos lá. Bom, realmente, o Parque é uma instituição que tem como principal objetivo promover o desenvolvimento econômico de Santos e da região, através da inovação, através da cultura da tecnologia. A Fundação, como você bem disse, ela já existe há mais de 10 anos e ela vem desenvolvendo esse trabalho através da sua incubadora de empresas. A entrega do prédio, que fez a área de exploração nossa lá crescer aí de aproximadamente uns 500 metros quadrados para 7 mil metros quadrados, é realmente um grande divisor de águas para a gente, porque ela abre um grande desafio e uma grande oportunidade para a gente. Além de a gente poder continuar desenvolvendo as atividades de incubação, a gente pode, a partir de agora, de fato, criar uma plataforma física de conexão desse ecossistema da inovação, que é o quê? Que é trazer para dentro dessa estrutura todos os atores que contribuem para esse sistema. Então, seja as startups, seja as empresas já consolidadas, seja a comunidade acadêmica, os investidores, as empresas também menores, mas que têm condição de contribuir para esse ecossistema dentro dessa área de tecnologia e de inovação. Então, a ideia é agregar todo mundo dentro desse ambiente e promover ali a interação, cooperação entre eles. E atualmente, qual é a estrutura do Parque Tecnológico? Tem quantas incubadoras hoje já ocupam o prédio, né? Então, o parque hoje está dividido em uma estrutura vertical, um prédio com 7 pavimentos. No 6º pavimento, a gente tem hoje a sede administrativa da Fundação, a gente tem lá um nosso laboratório de mobilidade e temos também alguns espaços de coworking, que é onde as nossas incubadas ocupam hoje. A gente está trabalhando com um novo ciclo de investimento aí para equipar o 5º pavimento, que é o nosso pavimento de eventos, onde a gente tem lá o nosso grande auditório, uma área ali de convivência e de alimentação, isso com recursos do governo do estado. Estamos trabalhando em outra frente de investimento também para equipar o 4º e o 3º andar, ampliando a nossa capacidade de espaços de coworking, de salas de treinamento, de salas privativas, e também estamos trabalhando junto com esse recurso que é municipal para o andar térreo, que é o pavimento onde a gente pretende implantar lá alguns serviços de suporte ao empreendedor. Aí nesse caso do empreendedor tradicional, não necessariamente só o empreendedor da inovação. E os demais andares são andares que a gente, para esse momento, para esse plano inicial aqui de ocupação, a gente considera área de expansão. E qual é o objetivo de ocupar esses espaços? É só empresa? Porque as pessoas pensam assim, um parque tecnológico, é só empresa de tecnologia? Qual é o setor que vocês pretendem atrair para dentro do prédio? A princípio, o setor de tecnologia é o predominante, é o que a gente vai sempre incentivar, mas tudo que for relacionado à inovação, ao empreendedorismo inovador, também vai fazer sentido estar habitando esse ambiente junto com as demais. E a ideia é que a gente faça isso de forma sempre promovendo muito a interação entre eles. Então, a nossa estrutura lá, ela sempre vai ter pouca parede, bastante espaço para trabalho em ambiente compartilhado. E aí, dessa forma, a gente promover esse contato, esse choque entre o tradicional e o inovador, o tecnológico e o nem tão tecnológico.
E, Rogério, a gente sabe que o prédio foi inaugurado em outubro do ano passado, foi no meio da pandemia. Você foi convidado para ser presidente do Parque Tecnológico em fevereiro deste ano. Você acha que isso dificultou um pouco para atrair essas empresas para o prédio? Qual é a sua maior dificuldade que você assumiu no meio de uma pandemia, né? Sim, a pandemia, sem dúvida nenhuma, foi um desafio a mais para a gente, né? Nós, inclusive, nesse período aí, desde que eu assumi, além da gente ter as restrições sanitárias já bastante rigorosas, a gente ainda passou por um período de lockdown, né? E isso criou dificuldade em dois aspectos, né? O primeiro deles, o aspecto da questão do investimento, né? A administração pública passou por uma necessidade, com novas prioridades em função do combate à pandemia, e a gente acabou tendo que esperar um pouco mais para receber esse investimento, e principalmente a questão da insegurança das pessoas, né? O objetivo do Parque Tecnológico é ser essa plataforma de conexão, de interação física, né? E as pessoas, a partir da pandemia, criaram essa insegurança do convívio, da interação presencial, e isso, de certa forma, dificulta um pouco o nosso objetivo. Muitas empresas sofreram com isso, né? O Brasil tem hubs de inovação já consolidados, que tiveram redução assim no uso dos espaços físicos assim da ordem de 90% a 95%, né? E a gente está justamente tentando começar nesse momento. Então, realmente foi bastante complicado, mas nós estamos muito otimistas agora, né? A gente está muito feliz aí com o resultado que a vacinação trouxe para a gente de tranquilidade em relação às questões sanitárias e de poder estar presencialmente, né? E a gente aposta muito que, embora a transformação digital tenha acelerado, os recursos de você trabalhar à distância tenham melhorado demais, a gente ainda acredita muito na importância, né, do presencial, né? Principalmente porque um parque tecnológico, por trás dele está o fechamento de negócios, né? Então, é um ambiente de negócio, é um ambiente que o olho no olho ainda faz muita diferença. Então, a gente aposta muito nisso, né? Que depois de tudo que a gente passou, a gente deva se acomodar num modelo híbrido, né? As empresas, esses atores do ecossistema não vão estar lá necessariamente todo dia, mas vão estar lá com alguma frequência para justamente poder continuar tendo essa oportunidade de negócio, de olho no olho, que a gente acha que ainda é muito importante. E, Rogério, uma das questões é que temos grandes profissionais qualificados aqui na região. Como o Parque Tecnológico pode mudar essa realidade e fazer que a cidade seja um hub de inovação? Então, eu acho que é exatamente a gente promover isso, colocar esse projeto que a gente tem em prática, né, que é desenvolver esse ecossistema, né? Quando você consegue desenvolver esse ecossistema, deixar esse legado, as oportunidades vão surgindo, as empresas vão aparecendo, vão crescendo, vão gerando mais oportunidade, né? Em paralelo a isso, eu acho que a administração pública tem um papel que é o quê? Que é, além de promover esse ambiente, promover programas também, né, tanto de qualificação quanto de inovação aberta, e dar sequência também para uma política que a administração já faz, que é a de incentivos, né, incentivos fiscais, dar benefícios, ser atrativo, se tornar atrativo para as empresas, né? E uma outra coisa que eu acho que é muito importante é a gente saber explorar um grande ativo que a gente tem aqui na região e que outras cidades no mundo fazem isso muito bem, que é a nossa qualidade de vida. Eu acho que isso é um grande atrativo que a gente tem aqui em Santos, e a gente precisa saber vender isso no pacote, né? E dessa forma mostrar para as empresas quanto que é interessante, né, estarem instaladas aqui em Santos. Rogério, nosso tempo no primeiro bloco acabou e voltamos daqui a pouco. Voltamos já. Estamos de volta ao segundo bloco do ACS na TV. Nosso convidado de hoje é o presidente da Fundação do Parque Tecnológico, Rogério Villani. Rogério, a gente estava falando no último bloco a questão que Santos tem uma mão de obra qualificada muito boa e muitas pessoas migram para a capital. Agora eu vou te falar um contraponto, né? A gente tem uma reunião da Câmara de Tecnologia de Informação e Comunicação da ACS, eles relataram o seguinte: nós temos muitas vagas, só que não temos profissionais qualificados
para preencher essas vagas. Como é que o Parque Tecnológico pode fazer que essas vagas sejam preenchidas? Bom, realmente, Fabiana, essa é uma dor do mundo hoje, né? O profissional qualificado, principalmente na área de tecnologia, ele está sendo disputado ali na unha, né, pelas empresas, por vários motivos. A transformação digital está provocando uma demanda excessiva por esse tipo de talento, de mão de obra, né? Nossa moeda está desvalorizada, né? E a possibilidade dessas pessoas hoje trabalhar remotamente faz a gente competir com mercados internacionais, até quando a gente disputa essa mão de obra. O nosso câmbio é extremamente desfavorável para a gente nisso. E na minha visão, isso vai piorar bastante ainda, né? Porque as soluções tecnológicas vão ser cada vez mais demandadas, esses profissionais vão ser cada vez mais demandados. Daqui a pouco a gente está com 5G aí, possibilitando novos horizontes de desenvolvimento de produtos e soluções, e esses profissionais vão ser cada vez mais requisitados. Então, isso é um desafio do mundo, né? Como é que eu acho que nós do Parque Tecnológico podemos ajudar a nossa região aqui? É desenvolvendo programas de qualificação profissional. A gente tem alguns programas aí em desenvolvimento para justamente formar desenvolvedores, formar profissional que saiba trabalhar com computação em nuvem, que são as tendências, né, do mercado hoje. Então, tentar de alguma forma injetar mais mão de obra qualificada, né, num espaço de tempo menor do que às vezes até as universidades conseguem fazer, né, com cursos mais intensivos, né. Mas o desafio é muito maior do que isso. Eu acho que essa proposta que a gente tem de criar um ecossistema lá, é muito importante que as empresas, né, que têm demanda de profissional, de talento nessa área, interajam com esse ecossistema para que isso provoque até uma certa mudança de cultura nelas, né? Você conseguir reter um profissional qualificado hoje dentro do teu quadro, você precisa ter uma cultura que seja atraente para ele, né? E não necessariamente pensar só em remuneração. Então, esse tipo de profissional, principalmente, é um profissional que quer um tipo de perspectiva diferente dentro de uma empresa, quer uma cultura mais atual, mais atrativa. Então, a gente acredita que a gente pode ajudar também as empresas consolidadas que têm esse tipo de demanda nesse processo de mudança de cultura para ser mais atrativa e aumentar a sua capacidade de retenção de mão de obra qualificada e desses talentos. Inclusive, Rogério, a nossa Câmara de Ensino ela vai promover o seminário Universidade Empresa no dia 11 de novembro. Esse seminário ele tem intenção de relatar qual o perfil do profissional que as empresas querem. Então, é muito importante que as universidades participem e as empresas também. Então, fica o nosso convite. Quem quiser participar, é só acessar o site da ACS, www.acs.org.br. Inclusive, você será um dos palestrantes, né, nesse seminário. Sim, fui convidado. Então, eu queria que você falasse também sobre a parceria entre a universidade e o Parque Tecnológico. Como é que está essa questão hoje em dia? Bom, a comunidade acadêmica é um elemento fundamental, né, para a gente formar esse ecossistema do Parque Tecnológico. E a gente tem essa parceria acontecendo de diversas formas. Uma delas é que o Conselho Técnico do Parque Tecnológico é formado basicamente pelas universidades. A gente tem mais de 15 universidades da região que fazem parte desse conselho, e algumas muito atuantes, e eles trabalham com a gente em cada programa que a gente lança, Fabiana. O Parque Tecnológico não tem um quadro de consultores ou de docentes que promovem os nossos programas. Tudo que a gente faz de programa é sempre em parceria com a universidade, seja como promotor do evento, né, como trazendo conteúdo, ajudando a gente aí a atingir essa demanda de conhecimento que existe, seja como multiplicador. Vou dar um exemplo: a gente tem um programa que está em andamento, que é em parceria com a Amazon Web Services, o AWS Academy, que qualifica os estudantes para trabalhar na computação em nuvem. Né? E como é que funciona esse programa? A universidade seleciona os docentes, esses docentes passam por um treinamento lá na AWS e depois eles são multiplicadores desse aprendizado para os alunos. Então, tudo que a gente faz em relação a programas, a essa nossa agenda de transferência de conhecimento, é sempre em parceria com a universidade. Então, aí eu falei um pouco da questão do docente, né?
Mas tem outro lado que é o aluno, né? O aluno é outro elemento fundamental para o nosso ecossistema. Eles são as sementes, né? Sementes que nós vamos trazer para dentro desse ecossistema e é dali que vão nascer as startups, dali que vão nascer as ideias empreendedoras, né? Então a universidade é um parceiro, vamos dizer assim, extremamente estratégico para o Parque Tecnológico, em todos os aspectos. Você estava falando das sementes, inclusive a Prefeitura ela tem um trabalho que é o Parquinho Tecnológico, que desenvolve na área continental e na Zona Noroeste. A intenção é essa mesmo? Já trabalhar nos pequenos esse desenvolvimento, exatamente, essa vontade de empreender? Esse programa do Parquinho Tecnológico, que é realizado em parceria com a nossa Secretaria Municipal de Educação, tem exatamente esse objetivo, né? Colocar as crianças, né? Porque ele pega o ensino fundamental, né? Então, é colocar em contato com a cultura empreendedora, com a tecnologia, né? Através dos módulos lá, a gente tem matemática financeira, a gente tem linguagem de programação, a gente tem robótica. Então, é colocar desde cedo, o quanto antes, em contato com isso, né? Isso, além de ajudar a gente a formar essa cultura no médio e longo prazo, muda a vida dessas pessoas, né? Muda o horizonte, cria perspectiva. Então, é um programa extremamente importante e que a gente começa lá desde cedo, não só na universidade, né? Então, a gente dá esse passo para trás lá, pensando no médio e longo prazo mesmo, em formação de cultura tecnológica. E a Prefeitura promove também vários eventos da área de tecnologia, né? Um deles é o Hackathon. Eu queria que você falasse um pouquinho desse evento. Acho que ano passado ficou suspenso, em função da pandemia, mas esse ano já vamos ter. Isso. A Fundação tem como atribuição também promover eventos. É uma das nossas obrigações aí. E, infelizmente, por conta da pandemia, os eventos que necessitam dessa interação presencial, a gente ainda está suspenso. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui para divulgar. A gente está na Semana de Tecnologia Municipal, né, que vai de 18 a 23 agora de outubro. Então, a gente está com diversos conteúdos sendo disponibilizados aí dentro desse período. Para acessar esse conteúdo, eu vou deixar aqui o nosso site, que é o www.fpts.org.br/Semana de Tecnologia. Então, lá o pessoal vai poder identificar os diversos tipos de conteúdo. A gente tem conteúdo para startup, conteúdo para universidade, conteúdo para aluno do fundamental. Nós temos lá, vamos ter mesa redonda com debates de como falar da inclusão da mulher na tecnologia. Nós temos workshops lá de cybersecurity, temos palestras também sobre computação em nuvem. Está bem diversificado, temos algumas palestras, inclusive, bem oportunas para quem é startupeiro, para quem está começando aí uma iniciativa empreendedora. E tudo isso a gente ainda, esse evento foi planejado com alguma antecedência, a gente ainda não tinha tranquilidade para fazer isso presencialmente, então nós estamos fazendo isso tudo de forma online, né? E o Hackathon, que é aquela maratona, aquela gincana, né, de competição, de programação e tal, na nossa opinião, ela ficou um pouco fora de contexto fazer ela virtualmente. A gente não ia ter o mesmo resultado, né? Resultado, o mesmo brilho, né, para o evento. Então, a gente, esse ano ainda não vai fazer, mas a gente gosta muito do conceito de Hackathon, principalmente o Hackathon que é mais extensivo, que não dá um intervalo tão curto de tempo para desenvolver, porque a gente acha que dessa forma saem resultados melhores, né? Então, os nossos hackathons aí, a gente não vai fazer em 48 horas, vamos fazer talvez uma semana aí, mas é uma oportunidade também de unir essa comunidade, que é a comunidade das startups, com as empresas consolidadas, né? E trazer os desafios daqui para que eles possam trabalhar e unir essas duas pontas. Rogério, o nosso tempo no segundo bloco estourou, eu vou chamar um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta ao terceiro e último bloco do ACS na TV. O nosso convidado é o presidente da Fundação Parque Tecnológico de Santos, Rogério Villani. Rogério, eu não poderia deixar de perguntar, nós temos o maior porto da América Latina. Como é que o Parque Tecnológico está trabalhando com relação às comunidades portuárias, digamos assim? Bom, Fabiana, sem dúvida, dentro das verticais que a gente classifica lá dentro da nossa área de atuação,
O Porto, sem dúvida, é a principal delas do ponto de vista de potencial de desenvolvimento econômico, né? E por isso a gente está desenvolvendo um programa específico para o Porto, né? Juntamente com o SEBRAE, que é um grande parceiro nosso aí de formação de programas, e nesse caso é o SEBRAE, a unidade de inovação do SEBRAE São Paulo. Então, a gente está montando um programa de inovação aberta que a gente pretende lançar agora para o início de 2022. Como é que funciona isso? Qual que é a ideia? A ideia é você mapear as empresas que têm identidade com a cultura de inovação, trazer os problemas dessas empresas, formar em paralelo um comitê com consultoria, com aceleradoras, com empresas que vão dar suporte para o desenvolvimento desse programa e selecionar um grupo de startups para ser a mão de obra, vamos dizer assim, para a solução desses problemas. Então, juntando essas três pontas aí, as startups que têm energia aí para desenvolver soluções, as empresas com demandas, com problemas que precisam ser solucionados, e as instituições de apoio junto com consultoria, junto com aceleradoras, para fazer esse suporte, esse acompanhamento. E a ideia é que a gente lance isso, a gente está costurando, estamos montando esse programa para lançar agora para o início do ano. Então, o Porto, sem dúvida, é um objetivo nosso, é uma prioridade para a gente, e a gente está desenvolvendo algo específico para eles. Diferente de outros programas que a gente tem, que a gente acaba juntando outras verticais num mesmo programa, né? São verticais que a gente considera de menor tamanho dentro da nossa região. O Porto tem uma área que tem muito a explorar, né? Com certeza é uma área que vocês vão conseguir fazer vários projetos. Sem dúvida, porque é uma área que, além de tudo, tem recurso para investir, né? E quando a gente fala de programa, de aceleração, de desenvolvimento de soluções, a gente precisa ter recurso, né? Esse é o motor que faz essa roda girar. Então, sem dúvida nenhuma, a gente identifica ali um grande potencial de investimento em soluções. E, Rogério, você estava aí falando de startup, empresa. Eu queria que alguém em casa pode ser leigo no assunto. Eu queria que você explicasse a diferença entre uma startup e uma empresa. Tá, joia. Vamos lá. Uma startup se diferencia de uma empresa tradicional em diversos aspectos, né? Eu vou tentar falar de um que eu acho que é o mais relevante, assim, e que mostra assim, em que contexto que surgiram as startups também. Uma empresa tradicional, quando ela quer lançar um novo produto, ou lançar um novo serviço, ou começar uma nova empresa mesmo, né, ela passa por uma receita, né? Ela vai lá, faz a pesquisa de mercado, depois ela vai e faz seu plano de negócio, depois ela estuda o seu planejamento estratégico. Então, isso leva tempo para acontecer, né? Esse é o modo tradicional de se conceber um novo negócio. O que está acontecendo no mundo que a gente vive hoje com a transformação digital? Está cada vez mais difícil prever o futuro, né? O futuro está cada vez mais imprevisível, e isso está acontecendo de uma forma muito rápida. Então, se você for seguir esse roteiro para desenvolver certos tipos de solução, você vai chegar tarde, né? Alguém vai chegar na tua frente com certeza. E aí que surge, né, o conceito da startup. O que é startup? Startup é uma empresa que ela é ágil, que ela é flexível, que ela não tem compromisso com o erro, que ela não tem compromisso com o plano original. Ela surge com uma ideia, ela não faz pesquisa de mercado, ela já testa o produto dela para valer. Então, ela, antes de estar com a estrutura pronta, ela já está vendendo o que ela faz. Muitas vezes ela está vendendo, ela tem só lá um aplicativo, tem só o rosto por trás, não tem nada ainda pronto, mas é assim que funciona. Eles primeiro testam a capacidade deles de crescer no mercado. Né? É uma aposta. Exatamente. E se der errado, não tem problema nenhum, porque ela está desvinculada de uma marca tradicional, ela está desvinculada de tudo, né? Então, assim, tem inclusive muitas empresas que querem, já consolidadas, que têm uma marca consolidada, que usam startup para testar alguns novos negócios, né, que a gente chama de spin-offs. Então, ela vai lá, ela monta uma startup, ou ela contrata uma startup para testar um negócio rápido, e se der errado, ela encerra e parte para outra, né? Então, essa é a principal característica da startup. Ela tem que ser algo que seja ágil. E vamos imaginar um outro exemplo bacana, Fabiano, assim, às vezes você cria uma startup para uma determinada finalidade e você percebe no meio do caminho
que tem um negócio muito melhor para você fazer do que aquele que você pensou originalmente. Você E ela muda. pivota facilmente, ela vai para outra, ela esquece aquilo. Né, então, é muito dinâmico, né, e muito sem compromisso com o erro, sem compromisso com o plano original. Mas é a forma que cada vez mais a gente vai ver os novos negócios surgirem, né, com a transformação digital, com essa necessidade de a gente criar cada vez mais produtos e serviços ágeis, né? Então é um modelo que veio para ficar, mas é um modelo de alto risco, né? Então a gente brinca que todo dia nasce uma startup e morre uma startup, né? Aqui, né? Isso eu estou falando do nosso universo aqui da Baixada Santista. Por quê? Porque ela é feita justamente para isso, para testar na prática, para ir para a rua e sem muito plano. Por falar nisso, é feito um levantamento de quantas startups existem na região? É possível fazer um censo disso ou então, não? Existe uma associação que é a mais importante aí, que é a Associação Brasileira de Startups, que ela tem um catálogo disso, mas é um mundo tão dinâmico que eu acho que às vezes perde até um pouco sentido. Se você for olhar hoje o cadastro da AB Startups, aqui na nossa região não tem 30 startups cadastradas lá. Mas no nosso mapeamento a gente acredita que a gente tem na casa de 200 ativas aí funcionando simultaneamente, o que não significa muita coisa, porque se a gente de repente aqui lança um hackathon com desafio, podem surgir mais 30 aí novas só para perseguir aquele objetivo do hackathon, né? Então é realmente um mundo bastante dinâmico e que tentar mapear isso de uma forma histórica talvez nem faça muito sentido. Rogério, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu queria que você deixasse, para quem tem um projeto inovador, como é que ela deve fazer para procurar o Parque Tecnológico? Eu recomendo que acesse o nosso site, né, que é o fpts.org.br. Lá tem os nossos canais de comunicação, e-mail, telefone e tal. Qual que é a boca do funil, vamos falar assim, né? Você precisa apresentar o teu projeto, a gente tem um comitê técnico que avalia se o teu projeto tem condição de fazer parte, né, do nosso ecossistema, de se incubar, né? E esse é acho que é o primeiro passo, é você se submeter ao nosso processo de incubação, né? Estando incubado lá, e essa incubação não precisa ser necessariamente presencial, a gente tem uma forma de incubação remota também, né, não presencial. E dali você vai ter acesso a todos os nossos programas, a começar a fazer parte desse ecossistema e se quiser interagir presencialmente lá, utilizar um espaço de coworking, utilizar uma posição lá, também vai conseguir. Rogério, eu queria mais uma vez agradecer a sua presença. Você sabe que a Associação Comercial está de portas abertas quando você precisar. Conte conosco. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. A gente fica por aqui e até a próxima.